Pedro, estava conversando com um cliente agora, justamente falando da dificuldade que é para gerenciar a parte comercial em relação aos contratos com os clientes, em relação aos acordos comerciais. Principalmente as empresas de terceirização e temporário fecham um contrato, fecham uma venda, mas já não tem uma vaga, como é recrutamento e seleção. Eles fecham um contrato, acordam todas as condições e quando a empresa vai abrir uma vaga de temporário ou terceirizado, aí eles vão resgatar as condições comerciais combinadas muitas vezes 2, 3 meses atrás. Então, Pedro, sabe o que eu pensei? Falar um pouco de como que o Select ajuda os nossos clientes, que são as consultorias de RH e agências de emprego, a controlar essa parte comercial. Viajando esses tempos para São Paulo, conversando com um cliente, ele me relatou o quanto esse módulo de gestão de contratos do Select ajudou ele a justamente organizar toda essa parte gerencial comercial. Nessa parte comercial, aqui no menu do Select, tem o comercial, né? Dentro do comercial, geralmente os clientes gerenciam todos os aspectos de relação com os clientes, a relação com os seus leads, né? Então aqui a gente tem clientes, gerenciar todo o cadastro de clientes, o histórico de relacionamento com os clientes, ordem de serviço, gestão de contratos e também oportunidade de negócio, Pedro, que é muito legal quando o cliente vai negociar e vai avançar no funil de vendas. Então é um mini CRM que o Select oferece. Mas nosso foco sendo o contrato, eu vou mostrar só rapidamente qual que é a ideia. Porque quando eu tenho um contrato cadastrado com uma empresa, sempre que essa empresa abre vaga, automaticamente o sistema vai buscar do contrato as condições comerciais acordadas. Então, quando eu abro um contrato do cliente, a primeira questão é a gente já definir quem que são os pontos focais, as pessoas relacionadas a esse contrato, tanto no cliente quanto na consultoria. Quem é o consultor comercial, quem é o jurídico, quem é o do financeiro no cliente. Então, a gente já deixa todas as pessoas cadastradas. Eu deixo a data de expiração do contrato, se ele expira ou o contrato por prazo indeterminado, o tipo do contrato. Isso é muito legal porque a gente vai ter contratos de temporário, terceirização, recrutamento e seleção. Muitas vezes também nos serviços de recrutamento e seleção eu posso já deixar definidas as taxas para cada tipo e nível de serviço. Então, por exemplo, vaga operacional, taxa de 60%. Sempre que abrir vaga para este cliente, puxa o contrato, já puxa a taxa automática. Isso é muito legal porque daí garante o compliance, ou seja, garante que eu vou cobrar do cliente o valor acordado lá anteriormente no contrato, né? Então eu cadastro as características do contrato, as pessoas envolvidas, posso colocar aqui a imagem do contrato, então eu assino o contrato fisicamente e coloco aqui, ou se eu assinar digitalmente, deixo a cópia do PDF assinado aqui no contrato. Nas negociações é onde a parte que eu mais gosto, porque aqui a gente vai ter justamente todas as condições comerciais, as condições financeiras e as condições de folha de pagamento. Então olha que legal, nas condições comerciais nós temos geralmente negociações que a gente faz com o cliente em relação a tipo de taxa para cada tipo de serviço, ou se for temporário eu vou fazer um acordo com o cliente, olha, até 100 temporários eu te cobro uma taxa de administração de tanto, acima de 100 temporários tanto. Então a gente consegue definir a data de faturamento, o prazo, todas as condições acordadas com o cliente. E na parte também de faturamento tem a questão dos encargos, se eu vou faturar pela minha unidade ou pela matriz, muitas empresas têm multi-unidades, então aqui fica definido todos os aspectos do contrato. Aí você me pergunta, Pedro, onde que está essa informação hoje em muitas consultorias? Está lá no arquivo 45, que na hora que o cliente abre a vaga, vai alguém lá no arquivo puxar a pasta do cliente com o contrato assinado para tirar. Os que estão um pouco mais organizados já está em arquivo eletrônico, mas aí ele vai ter que achar a pasta no Excel, onde está cadastrado as condições do contrato. Então aqui no sistema eu já parametrizo e já travo todo o sistema com aquelas condições comerciais que vão gerar algum tipo de regulação no sistema. Por exemplo, eu não posso abrir vaga desse cliente sem cobrar a taxa de abertura, porque no contrato fala que tem taxa de abertura de 30%. Qual que é a taxa de cancelamento desse cliente dentro das condições comerciais? Quando fecha a vaga, puxa a taxa de cancelamento, eu não vou esquecer de cobrar daquele cliente que tem taxa de cancelamento. Então isso é muito legal. E por fim, a parte de folha de pagamento, que aqui é muito interessante com aquelas empresas de temporário e terceirizado, que a gente chama de MOT e CLT, que tem integração do Select com a folha de pagamento. Então ele gerencia o processo seletivo no Select, ele vai gerenciar todo o processo admissional no Select e depois ele vai exportar para a folha de pagamento esse candidato. E na hora de exportar,
muitas vezes eu tenho que saber, tem o VT, VR, ele vai ter, por exemplo, plano de saúde, plano odontológico. O plano odontológico é extensível para familiares, é com coparticipação para o familiar, e aí todas essas condições vão ter aqui, ó, a parte de transporte, se fornece fretado sim ou não, desconto do vale transporte, vale refeição, cesta básica, assistência médica, vale combustível, e aí nós temos todas as condições, e quando eu escolho uma condição, ele já me abre os campos para eu parametrizar. Então, dentro da assistência médica, já vai dizer qual que é o plano, eu posso cadastrar os planos aqui, se tem coparticipação sim ou não, se tem coparticipação, qual o percentual de coparticipação. Então, eu vou calibrando o sistema com as regras de negócio da organização. E isso dá um diferencial muito grande em termos de agilidade, porque quando o cliente vai abrir essa vaga, primeiro, eu não perco dinheiro, não deixo dinheiro em cima da mesa, porque eu garanto que tudo que eu acordei com o cliente vai ser feito. Passa profissionalismo, porque muitas vezes o cliente percebe que a gente não executou algum acordo do contrato por desorganização. E, acima de tudo, dá uma tranquilidade para a equipe comercial, que o executivo comercial negociou com o cliente, fez todo um esforço, muitas vezes lá na ponta não é cobrado. E a equipe de recrutamento e seleção não tem que se preocupar com aspectos comerciais. Isso é uma grande questão. Ela não tem que se preocupar com taxa, não tem que se preocupar com nenhuma informação. A hora que ele abrir a vaga, o sistema reconhece que o cliente tem contrato, eu vou lá nesse contrato, puxo as taxas e já automaticamente aplico na vaga. E se for uma empresa que tem uma estrutura de holding ou grupo econômico, eu consigo fazer contrato guarda-chuva para várias empresas, várias unidades. Então eu gosto muito desse módulo porque ele consegue garantir justamente toda essa parametrização. Isso lá na ponta é agilidade, melhoria de faturamento, redução de custo e a equipe trabalhando cada equipe trabalhando no que é seu foco. Comercial, trazendo cliente para dentro, fechando o contrato, recrutamento e seleção, rodando os processos seletivos, entregando o mais rápido possível os candidatos, e a equipe de admissão também fazendo uma admissão totalmente digital, rápida, e na hora de exportar para a folha sem se preocupar se o VT, se o VR, se a assistência médica está certa, porque se ele foi calibrado ou não corretamente lá na abertura da vaga. O DP não se preocupa com isso. Ele vai exportar para a folha, vai rodar a folha automaticamente. Então a gente tem um ganha-ganha aí de ponta a ponta no processo. Eu gosto muito, acho que você pode, Pedro, compartilhar com os clientes aí esses recursos Celeste que eu acho que agrega bastante valor para os nossos clientes.